Aí vamos agora para o diagnostiquei. Como que começa o tratamento? Aí, lógico, você vai estratificar por nível, né? Nível 1, nível 2, nível 3. Então, dá uma clareada para quem está vendo entender. Nós fizemos o diagnóstico, agora vai começar o tratamento. Quem que trata, com que se trata e como que é o acompanhamento em termos de retornos, consultas médicas, como que é? Perfeito. Alexandre, eu diria assim que, por exemplo, quem trata ou quem diagnostica, isso é uma opinião pessoal minha. Uhum. Quem diagnostica é na minha opinião, qualquer médico, já que é uma prerrogativa do médico diagnosticar, com formação na área, ou seja, que tenha ou formação ou experiência na área. Então, pode ser um pediatra? Na minha opinião, Juliano, essa é a minha opinião, sim, poderia ser um pediatra desde que ele tenha experiência nisso e que tenha estudado aquilo, né? Pode ser um clínico geral da UBS, se esse clínico geral da UBS se dedicou, estudou, sabe e, sei lá, tem alguma experiência naquilo, eu acho que sim, ele poderia ser o médico capaz de diagnosticá-lo. Se ele estudou lá o DSM, viu as características e tem alguma experiência e se sente confiante, por que não? Né? Essa é a minha opinião pessoal, mas na prática como é que é feito? Né? Como é que acontece na maioria das vezes? Se gera uma dúvida diagnóstica ou da mãe ou do pai ou de algum familiar, busca-se o médico que acompanha a criança, geralmente o pediatra, gera-se uma dúvida e encaminha ou para o neuropediatra ou para o psiquiatra da infância e adolescência. E aí tanto um quanto o outro, em geral, tem uma formação acadêmica preparada para construir o diagnóstico e dar o diagnóstico. E como é que é feita a partir daí? Claro que essa questão de tratamento vai mudar muito com as demandas, né? Então, em geral, se recomenda o acompanhamento com terapias, né? Então, quais as terapias mais comuns? Fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, esses são profissionais que frequentemente a gente precisa utilizar, mas várias outras, né? Educador físico, ou arte-terapia, ecoterapia, que é terapia com cavalo, tudo isso pode subsidiar, mas em geral essas 4 são as mais indicadas. E a parte medicamentosa entra geralmente em algumas situações. Por exemplo, quando o exemplo mais comum de precisarmos lançar mão de algum medicamento são nas comorbidades, né? Então, paciente com TEA, paciente com transtorno do espectro autista, ele tem uma chance maior de ter ansiedade, depressão, risco maior de suicídio, epilepsia, TDAH. Então, se você for ver, ter comorbidade é a regra e não a exceção. Então, sei lá, 80% das crianças com autismo tem um diagnóstico associado, uma comorbidade. Mas dentro do grupo das doenças que a gente considera do psicológico, do escopo, do escopo psique, né? Não só, né? Não só. Por exemplo, mais distúrbio gastrointestinal, né? Tem a ver também. Mas enfim, tem construindo esse raciocínio aí de utilizar a medicação, se a pessoa tem uma comorbidade, e aquela comorbidade merece um tratamento medicamentoso, é um dos momentos que a gente utiliza. E outro momento muito frequente de precisar é nos autistas, principalmente autismo, crianças autistas com o nível 3, né, que seria o nível que exige maior demanda, que é mais dependente, em que muitas vezes eles são muito agitados, né? Ou um comportamento com heteroagressividade ou autoagressividade. Nesses casos, a gente também frequentemente precisa utilizar a medicação. Então, terapia, sempre, medicação, dependendo principalmente das comorbidades e como ele se apresenta, que necessidades ele está te apresentando. E o segmento aí vai variar de pessoa a pessoa, né? Geralmente, quanto mais novinho, mais você vê, porque você precisa estar de olho no neurodesenvolvimento, identificar novas possíveis demandas, né? E quanto mais já está acompanhando há mais tempo, aí você espaça mais o segmento, a frequência de consultas ambulatoriais.